Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rede RC10 de comunicação. Estamos começando mais um programa, é o nosso quadro Vitrine. Pois é, para você mostrar para o mundo o que você faz. E nesse dia especial, neste sabadão, nós estamos recebendo aqui os designers de interiores, a Luciene Souza, da LS Decor, e também o Alexandre Luz, da AL Interiores. E conosco, para participar desse bate-papo, nosso grande amigo e parceiro, grande radialista, o Wilton Matos. Como prioridade, né, para as damas, a gente cumprimenta primeiro Luciene Souza, da LS Decor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vinda em mais o nosso quadro Vitrine aqui da nossa rede RC10 de comunicação. Boa tarde a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer as novidades para vocês. Muito bem. Alexandre Luz, AL Interiores. Até que fim, né? Há tempo que a gente queria trazer aqui o Alexandre e a agenda dele não deixava, a agenda dele sempre lotada, mas hoje até que fim deu certo. Alexandre Luz, AL Interiores. Um abraço para você, Alexandre, seja bem-vindo, viu? Aqui é o nosso quadro Vitrine da nossa rede RC10 de comunicação. Obrigado pelo convite, bom dia. E é verdade, né? Muito tempo para vir, mas estou aí, estamos aqui. O importante é chegar. Wilton Matos, que prazer tê-lo novamente aqui com a gente, Wilton. Seja bem-vindo. Obrigado, Gessan. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. Aquele abraço à Luciene, já participando de uma outra entrevista aqui juntos. E ao nosso Alexandre. Realmente demorou dele vir, né? Demorou até chegar. Mas está aqui o importante é que vamos bater esse papo, né, sobre uma coisa muito importante que vai, eu acho, muito além, eles vão falar daqui a pouco para a gente, muito além de uma simples decoração. É o aproveitamento de espaços dentro de uma loja, de uma sala, de uma residência, apartamento. Os apartamentos que estão cada vez menores, né? 40 metros quadrados hoje já é uma mansão. Tem apartamento por aí de 30 e poucos metros quadrados. Mas eles vão esclarecer para a gente tudo isso. Muito bem. E a gente começa com quem? Com o Luciene mesmo, para contar um pouco, né, sobre a LS Decor, apresentando, né, para... Ela começa com Luciene, mas acho que eles já vão se complementarem também numa pergunta. Vocês estão aqui em dupla, são duas empresas diferentes, né? A LS Decor e a AL Interiores, mas estão se complementando, estão montando uma sociedade, essa sociedade já existe no trabalho. Como é esse funcionamento, Luciene? Nossa parceria, né, na sociedade já existe já há um tempinho já, né? A gente já se conhece há uns 15 anos, mais ou menos. A gente sempre fez um trabalho em conjunto. Nós estamos aproveitando esse momento agora para realmente fazer essa união, né? A LS Decor, né, e a L Interiores. O nosso trabalho, na verdade, é o mesmo, né? Sendo que a gente está hoje procurando dividir um pouco, né, as tarefas, mas o objetivo é tanto ele quanto eu atender os clientes da mesma forma. O Alexandre Lúcio já tem nome de artista, né? Nome e jeito de artista. O que é que você gosta mais nessa parceria, em termos do trabalho mesmo? É ir para a prancheta? Eu adoro ir para a prancheta, né? Essa parte técnica mesmo é para mim. Eu prefiro, inclusive, e deixo o Luciene à frente aí dos clientes para captar os clientes e trazer para a gente. E assim, tipo, o meu trabalho maior mesmo com o Luciene é juntar e um complementar o outro de forma de agregar, né? Eu fazendo a minha parte, ela fazendo a dela, a gente consegue captar mais clientes, né? A gente consegue dar, né, assistência necessária para eles, porque hoje em dia o mais importante é dar assistência, né? Não só o nosso trabalho, mas sim a assistência. E a gente juntando, né? Se juntando, a gente consegue levar esse trabalho adiante e de maneira correta. Porque é sempre, como diz, né? A união faz a força, né? Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, né? E justamente pensando, né, nesse quesito de crescimento, a gente sabe que tanto a LS Decor quanto a AL Interiores, que, como o Wilton falou, né, é quase que fundido, né, uma empresa só.
que vocês trabalham não só com designers de interiores, mas vocês trabalham também com reformas, vocês trabalham também com construção. Em um outro bate-papo, o Alexandre disse que você me dá o projeto, eu dou o projeto do zero e te entrego na chave. Na chave, justamente. Conta um pouco pra gente, então, em relação a isso daí. O projeto, ele é construído, né? Já começa com um pré-projeto, né? Que a gente vai fazer os estudos preliminares, a gente vai conhecer um pouco do cliente e vai, né, entrar na vida um pouco do cliente para que esse projeto seja realizado. Após esse pré-projeto, a gente tem o projeto 3D, né, que é um projeto mais realista, onde o cliente pode ver sua casa, sua residência, sua loja, né, o comércio, qualquer tipo de projeto. E aí a gente faz esse 3D para poder apresentar, o cliente dando o ok, a gente faz um levantamento de custos, né, um levantamento de mão de obra, o cliente, para também mostrar para o cliente. Depois disso, sendo aprovado novamente, a gente começa a execução da obra, e nessa execução da obra, no final de tudo, a gente chama o cliente, entrega a chave a ele com tudo pronto, com tudo do jeito que ele sonhou, porque é um sonho, né? A casa nossa, quando a gente quer reformar, quando a gente quer fazer algo, depois a gente quer que se torne um sonho mesmo de realidade, e aí o cliente feliz é a empresa também feliz, né? Vocês terminam, vamos dizer assim, sabendo antecipadamente qual a verba que o cliente pode disponibilizar, justamente para você ver que tipo de projeto, que tipo de material vocês vão usar. Tipo assim, eu quero contratar vocês, mas eu digo logo, olha, eu tenho 10 mil reais para investir nesse projeto. Ou vocês pescam o cliente através da beleza do projeto depois? Olha, assim, a gente nunca pergunta ao cliente quanto é que ele tem para gastar, né? Para poder investir nesse projeto. Mas através da conversa, do bate-papo, a gente vai tirando algumas informações que vai levar a gente a esse valor, né? Claro que vai ter uma margem para cima, uma margem para baixo, vai depender muito do que o cliente também escolha nas lojas, porque a gente faz esse acompanhamento com o cliente, né, nas lojas e tudo, e mostra ele o mais barato e o mais caro e o intermediário, aí vai dar escolha do cliente. Então esse custo pode variar um pouquinho, mas a gente sempre vai no que o cliente pode, né? Ele pode isso, então a gente tem que trabalhar com isso. E não para cima, para ele não poder pagar, então aí vai ficar uma obra inviável, né? Pois é, no nosso quadro vitrine da Rede RC10 de Comunicação, recebendo aqui a Luciene Souza, da LS Decor, e também o Luciano Cruz, AL Interiores, Alexandre Luz e Luciene Souza. Deu uma trocada aí no nome, né? É a emoção de ter os dois aqui, é a emoção de ter os dois. Já está fechando a sociedade deles com troca de nomes. É a emoção de ter os dois aqui. Alexandre tocou num ponto agora, Luciene, muito, muito importante, que foi a questão do projeto em 3D. Sim. Antigamente a gente tinha aqueles montes de papéis que a gente chegava no cliente e aí mostrava aquela papelada toda, o cliente ficava assim e tal. Agora, com essa tecnologia 3D, quando vocês apresentam e o cliente vê em 3D a realidade, o que realmente vai ser o projeto dele, a tendência, de uma certa forma, é ele fechar com mais rapidez ou não? Com certeza, né? A gente procura fazer cada ambiente, o projeto, com a característica, né, do cliente. A gente tira já uma base pelo todo o espaço, né? Revestimento, e a partir daí o cliente se sente mais em casa, né? Então ele tem uma visão mais ampla, então fica mais fácil, com certeza. O 3D tem me ajudado assim, em primeira mão, tá? Quando o cliente visualizou o 3D, ele já não tem mais dúvida. É raro, né, Alexandre? É um cliente, quando a gente apresenta o projeto, que ele fique com alguma dúvida, que ele queira fazer alguma modificação. Mas a gente sempre está aberto também para que o cliente sinta-se à vontade para dar uma mudada, né? Incrementar alguma coisa que seja realmente assim, mais pessoal. Mas, com certeza, o 3D hoje, ele tem revolucionado, ele tem
ajudado bastante, facilitado, né, o trabalho, tanto o nosso quanto a visão do cliente. Outra coisa também tem mudado muito é o tipo de material, né? Antes você queria dividir uma sala em duas, você levantava uma parede de tijolos mesmo, de bloco, com cimento, com argamassa, depois também fazer todo o trabalho de finalização. Hoje a gente tem uma diversificação muito grande, né? Outro dia eu estava dando risada numa discussão lá de dois vizinhos, lá próximo, porque caiu uma parte de um muro com chuva e tudo mais, e o outro, que era o responsável, vamos dizer assim, porque foi uma árvore dele, né, que caiu, então, ele disse assim, não, eu vou fazer esse muro todo com material de isopor. Aí o outro lado disse, você vai fazer um muro de isopor, vai cair, se o de bloco caiu, imagine de isopor, não sabendo que já são tecnologias novas, né? Como vocês estão trabalhando isso? Isso diminuiu o custo para o cliente, aumentou o custo para o cliente, esses novos materiais que a gente tem hoje? Depende, né? Tem materiais que são mais baratos e tem materiais que são mais caros, né? Se a gente levanta uma parede de drywall, por exemplo, a parede vai ser muito mais barata do que a parede de alvenaria. Mas só que aí também temos materiais mais caros de fachadas, né? Tem retrofit, tem vários outros tipos de materiais que são muito mais caros do que o convencional, né? Mas só que para facilitar a obra, né? Se a gente constrói com esses materiais que são, né? Que não é o concreto em si, facilita a obra de limpeza, facilita a obra com outros tipos de gastos, né, que acaba sendo comparado ao preço, fica um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas é mais limpo, né? Fica uma obra mais limpa, uma obra mais executada, mais rápida, né? Então aí o cliente está preferindo esse tipo de material também por isso, né? Pela eficácia da rapidez, né? Porque hoje em dia tempo é dinheiro também, né? Então tem gente que está dentro de uma casa que quer fazer uma obra e não pode sair da obra, né? Da casa. Então, eles preferem esse tipo de material também para poder agilizar a obra e ter uma obra mais rápida, né? Essas divisões, Luciene, por exemplo, de drywall, né? Você já pode fazer tipo de um quarto, de um banheiro, dentro de uma casa, se você quiser fazer as modificações, usar só esse tipo de material. Eu falo principalmente parte molhada, né? Quando tem ali banheiro, você tem que lavar e tudo mais. Já é possível usar esse material nesses cômodos? Sim, tanto que o drywall também você pode revestir ele também com a parte, né, de cerâmica também. Então hoje pode sim. Se você quiser, se você tiver um banheiro que é muito amplo, você pode reduzir, pode transformar ele em dois. Tá? Eu já fiz com uma cliente lá de Itacimirim, e o banheiro era um banheiro amplo e precisava criar duas suítes. Então, a gente dividimos, tanto de um lado como do outro, conseguimos revestir e não tem problema nenhum, não tem vazamento. É só realmente o profissional correto para fazer o serviço, mas consegue sim. No trabalho de vocês hoje, os dois, né? Pergunta para os dois. Sim. São mais residências, pessoas jurídicas contratando para empresas, para salas? Qual é o foco? Se vocês têm esse foco para determinado público-alvo, ou se vocês trabalham no geral, e se trabalham no geral, quem é que está procurando mais o profissional de decoração de interiores? É mais residencial, né? Mas nós atendemos tanto o residencial como o comercial. Mas, assim, que as procuram a gente é residencial. Assim, tipo, eu, Alexandre, prefiro o comercial. Porque o comercial é mais rápido, né? Uma coisa que tem que ser feita rápido. Então, o cliente, ele já sabe o que quer, ele já tem aquilo em mente, a gente já tem todo, né, o produto da loja em si. Então, assim, para trabalho mesmo, comercial é muito mais prático, muito mais rápido. Mas o residencial é o que é mais procurado mesmo. É todo mundo querendo mudar um pouquinho, muda aqui, muda ali, e aí todo mundo procura. Mas o melhor mesmo seria o comercial, né? Mas só que a gente está aberto a todo tipo de projeto, residencial, comercial, empresarial. A gente está aqui para fazer o projeto de acordo com o cliente, com as vontades dele, né? De entrar nesse mundo mesmo. E assim a gente vai ganhando conhecimento também de todas as áreas, né? De todos
os cantinhos ali para a gente poder executar as obras e cada vez mais crescer nesse ramo aí, né? Exatamente. E assim, pegando esse gancho seu, né? Vontade do cliente. Eu acabo de receber meu apartamento, né? E aí eu preciso dar aquele grau, porque o apartamento hoje a gente sabe que não vem ele todo do jeito que a gente quer, né? Sempre tem que fazer alguma coisa e tal. Mas enfim, e aí gastei dinheiro com as parcelas, gastei dinheiro talvez com alguns móveis e tal. E eu preciso fazer alguma coisa no apartamento, só que eu não tenho dinheiro para você me apresentar um projeto todo por completo. Eu vamos fazer, Luciene, vamos fazer, Alexandre. Em cima disso daí, da minha condição financeira, tem como fazer por partes, por exemplo, ao invés de fazer 100% dessa obra inteira, desse design todo, eu posso fazer por parte? Não, hoje me sobrou um valor, eu vou fazer a parte do quarto. No outro mês vai me sobrar um outro valor para fazer a parte da sala. Como é que vocês podem fazer dessa forma e nos explicar se tem condições de fazer? Com certeza. Você tem que faz por partes assim. O ideal seria fazer o projeto inteiro, sim, sim, né, para depois executar por partes. Porque tem a questão de materiais, os materiais estão sempre em evolução, né? Então, assim, tipo, se a gente tem um projeto de um quarto, a gente faz um projeto de um quarto para depois fazer os outros cômodos, pode ser que esses materiais já tenham evoluído tanto que o quarto vai ficar para trás, né? Então, a gente faz um contexto todo para que o projeto seja ele todo, né, compatibilizado mesmo. Um projeto de limpo, um projeto que seja bonito e que ele não fique mudando para depois virar um Frankenstein, né? Porque você pega assim um projeto, aí faz um quarto, depois faz uma sala, depois... Aí se ele tiver projetos diferentes, né, ele pode ficar meio estranho, né? Então o ideal seria que você faça o projeto todo e vá executando ele aos poucos. Hoje eu executo o quarto, né? Aí um ano depois ou 6 meses depois eu executo a sala. Então é melhor fazer o projeto e ir executando por partes. Pronto, e aí pegando só uma partezinha só para complementar, a gente faz o quê? Você vai fazer uma proposta, né? Que a gente vai passar uma proposta para vocês e inicialmente do projeto, que é um custo bem razoável. E a partir daí, quando decidir qual ambiente, qual prioridade, a gente vai fazendo por etapa, dando prioridade em cada ambiente. Então, pode iniciar assim, né, com o projeto do ambiente todo, do apartamento todo, da residência ou da área comercial também, e dar prioridade, ver qual é a primeira etapa. Então, o investimento passa a ser de acordo com a necessidade de cada cliente, né? A gente estava conversando com o Gerson antes de vocês chegarem, e dizendo que deve ter uma coisa difícil nessa profissão de vocês, que é justamente aquele cliente que é bem chato. Tipo assim, a casa é minha, eu estou pagando, então tem que ser do jeito que eu quero. E quando você contrata profissionais, esses profissionais são para justamente me dar todas as opções, e opções inclusive, na maioria das vezes, muito melhores do que aquela que a gente está pensando inicialmente. Vocês já tiveram esse tipo de cliente? Como é que trata isso? Eu já tive vários clientes dessa forma, não só um, né? E o pior que eu gosto, porque esse cliente que fala assim, eu quero, a gente tem que mostrar a ele as formas que tem que ser, né? As formas que tem que ser executado, as formas que, assim, tipo, porque não é só eu quero. E execução? Como é que vai ficar essa execução? Então você acaba mostrando a esse cliente que a execução pode não dar certo, né? Que a execução que ele imagina que dê certo seja errada. Então, assim, a gente com todo o processo técnico, a gente consegue mostrar a esse cliente a melhor forma de fazer, né? A melhor forma de colocar o que ele quer no projeto. Então, eu quero, pronto, a gente sabe o que ele quer. Então, assim, mas só que se não puder, a gente tem como mostrar a ele que não pode, né? Então, aí ele acaba se frustrando um pouco, né? Porque ele não vai ter aquilo que ele imaginou ter, mas de outra forma ele vai ver que a gente pode fazer outras coisas que supra essa necessidade dele, né? Luciene, fala pra gente qual foi
o pedido de projeto mais esdrúxulo que você já recebeu? Teve alguma coisa, sem precisar citar nomes, nem locais, nem o quê, mas já teve alguma coisa assim que você olhou para a cara do cliente e diz assim, tem hora que a gente faz isso, você está mesmo me pedindo isso? Já teve alguma coisa assim? Já, sim, já. E foi assim, muito difícil, né? Convencer o cliente que não era possível. Mas depois que ele me deixou à vontade para tentar explicar, né, o que poderia acontecer se fosse além, né, do que ele esperava, aí foi mais fácil, foi mais tranquilo. Mas uma certa vez um cliente me pediu para fazer, que queria um móvel que fosse preso no teto, ou seja, não existe, né? Como é que você vai prender na laje uma peça, né? Um armário, e você ter ela queria um ganchinho para que abrisse. Disse, nossa, como é que vai prender e como vai armazenar, né? Então, foi surreal. E aí eu consegui, né, convencê-lo e desenvolvi o projeto, como o Alexandre, né, sempre passa. Que não era possível, né? A gente, como usa muito, né, nossa linguagem técnica, e a gente não pode também fazer o que o cliente pensa, não tem como, né? Na prática mesmo, não vai funcionar. Então, eu consegui, graças a Deus, consegui convencê-la que não era possível e desenvolvi um projeto para ela que ia ter um teto, né? Ela tinha quase 4 metros de altura e consegui atendê-la. E assim, o resultado final, depois ela agradeceu muito, ela disse assim, eu sei que foi loucura, mas eu vi em um filme e eu queria, né, criar algo novo no meu ambiente. Eu disse, tudo no filme é possível, né? Tudo no filme é possível. E realmente não tinha como atendê-la, mas no final deu tudo certo, né? Consegui utilizar aquela parede que ela queria, quase 4 metros, e ficou tudo perfeito. E você, Alexandre, qual foi a maior viagem do cliente com você? Eu nunca tive tanta viagem assim, não. Porque, geralmente, graças a Deus, os projetos que foram apresentados, os clientes aceitaram, né? Foram poucas mudanças, assim, de projetos que eu tive. E porque, como tem essa coisa do 3D realista, o cliente fica mais à vontade. Então, e assim, se a gente caprichar, né, o cliente com certeza vai pegar a sua ideia e vai botar em prática, né? Ainda assim, eu não tive tanta loucura assim, não. Graças a Deus, até agora foi tranquilo para mim. E assim, hoje a gente tem muitos, né, em relação aos pais de pets e felinos, né, como o pessoal costuma falar. E tem crescido bastante, né, em relação a isso daí. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm muitos pedidos de, olha, eu tenho aqui um canto, ou eu tenho um quarto que eu preciso deixar o cantinho para o meu pet, para o meu felino e tal. Queria saber de vocês, né? A gente queria saber de vocês se tem esses pedidos de projeto de vocês. Ah, tem sim, tem muitos. Cachorro, tem escada para cachorro subir na cama, rampa para cachorro subir na cama. Os felinos, você tem que fazer uma parede onde ele possa escalar. Hoje em dia tem N possibilidades para os pets, né? O cantinho das necessidades, né? Para poder ficar escondido. Então, isso tudo os clientes pedem sim, pedem para poder agregar isso, né? Ao projeto, para que também os cachorros tenham, né? O lar deles, né? Também, que faz parte do nosso lar, né? É isso, né? A procura está sendo bastante. Os nossos felinos, nossos pets, sempre quer estar próximo, né, dos donos. E hoje a procura é muito grande. E tem cada modelo hoje, né, que não influi muito na decoração, mas tem sido bastante procurado. Cada cantinho hoje, na lateral da cama, embaixo de uma escada, né, que ele, há um tempo atrás, não utilizavam, né, era mais para a parte de paisagismo, né, hoje também a gente aproveita esses cantinhos. Hoje tem a parte da lavanderia, tem que ter o cantinho deles também, né, a privacidade deles, um espaço, uma varanda,
escritório também, né? Eles sempre querem estar próximo. E a gente tem feito, assim, os projetos que têm atendido bastante. Tem um assunto que está em pauta hoje, muito polêmico, que são os bebês reborn. Vocês já receberam algum tipo de pedido para criar um quarto, um Graças canto a Deus, especial? Meu Deus, não. Ainda não chegou, não. Graças a Deus não, mas se tiver, a gente vai Com fazer. certeza. Ontem eu vi que já tem uma creche. Já abriram uma creche para as pessoas. Mas enfim, cada um. Se procurar, se alguém tiver querendo, olha, nós estamos aqui, viu? Como nós Vamos trabalhamos. fazer o seu quarto do com bebê. certeza, com certeza. Agora a gente descontrai um pouco, mas também tem um fato muito importante hoje, que é a acessibilidade. E a gente vê cada vez mais pessoas com algum tipo de deficiência mais independentes em seus lares, né, no trabalho e tudo mais. Vocês também podem desenvolver, por exemplo, um apartamento inteiramente para quem é um cadeirante, para quem tem nanismo, por exemplo. Vocês já têm experiência nisso ou podem desenvolver um projeto assim? Sim. Antes da gente começar a projetar, né, a gente já estuda as normas da ABNT para que a gente possa, né, suprir a necessidade, né, das pessoas e de todo tipo de deficiência, né? A gente está ali para poder estudar essas normas e fazer a execução de acordo a elas, né? Quanto de altura, quanto de movimentação dentro da casa, né? De ergonomia mesmo. Isso é tudo estudado antes do própria execução da obra, né? Para que eles possam ter uma casa para eles também. Muito bem. Mesmo com as dificuldades hoje, né, que nós estamos tendo, que as construtoras hoje estão fazendo os apartamentos mais compactos. A nossa preocupação, quando a gente entra para fazer esse estudo, né, este projeto, a gente coloca em prioridade, em pauta principal, a circulação, né, a mobilidade para todo tipo, né, de pessoas. E a gente, quando vai visitar, por exemplo, um apartamento decorado, desses que são menores, Sim. aí a pessoa diz, não, mas lá no decorado tem uma cama de casal e tem um guarda-roupa. Só que às vezes o decorado, a profundidade do guarda-roupa são 30 centímetros. Justamente. E na realidade, o normal são 50, se eu não me engano, né? Ou seja, ali é feito tudo para aquele ambiente e a pessoa às vezes acha que vai se mudar, vai comprar seus móveis normais em qualquer loja. E não cabe. E não cabe, né? Justamente. Sim. Inclusive as plantas de construtoras, né? Eu falo sempre com os clientes, não vá pela planta que você comprou visual, né? Peça sempre a planta do AutoCAD, né? Porque você vai ter a dimensão real. Porque essas plantas que você vende, que vem em cartazes, né? Que você vê esses folhetos e tal, nunca bate com a planta que você está comprando. Né? Ali é uma coisa visual para poder encher o olho do cliente, né? E que o cliente fala assim, aqui cabe esse guarda-roupa, cama, tal, não sei o quê. E quando você vai realmente a fundo, não cabe, né? Então, assim, sempre veja a metragem direitinho, sempre procure saber, porque ali tem uma escala menor. Sempre vai ter uma escala menor. E aí a gente vai ter que se virar para poder, né, colocar tudo e fazer do jeito que ele quer, mas às vezes não vai caber, realmente. Fica aparecendo fotografia de sanduíche na lanchonete, né? Justamente. Nunca é a mesma coisa o que está na foto e o que você recebe ali. Sempre vai ser diferente, assim, tipo, os espaços geralmente são menores do que aquela foto que ele está mostrando, né, ilustrativa. E a gente tem que, né, procurar fazer com que dê certo, mas um guarda-roupa você não vai poder ter de 30 centímetros, né? Então, assim, tipo, vai ficar meio apertadinho. É isso. E em relação também hoje, né, às construções, né, quando a gente pega assim, do zero, né, a gente tem a preocupação de sempre deixar o espaço, principalmente térreo, né, a gente sempre deixa um espaço, ou um quarto, ou deixar um espaço como um escritório, né, um gabinete, que seja aproveitado futuramente para um eventual, né, necessidade de um cadeirante, né, hoje, né, os idosos que realmente não tem como subir diariamente as escadas.
Então, a gente tem essa preocupação, né, ao desenvolver o projeto, o estudo, né, todo antes, para que a gente atenda a toda necessidade. Principalmente essa questão, né, dos idosos e deficientes. Muito bem. E a gente sabe que vocês dois trabalham, né, em parcerias, mas tem o contato da LS Decor e tem o contato também da AL Designs, né? Então, a gente está quase chegando já ao nosso final do nosso bate-papo. Dá licença, porque a prioridade é dela, viu, Alexandre? Você primeiro, por gentileza, as pessoas que queiram entrar em contato com a LS Decor, as pessoas que queiram fazer entrevista com você, queiram um projeto já pronto, como a gente faz para encontrar a Luciene Souza, a LS Decor, por gentileza, os contatos. Pronto. Meu contato é 719-8740-4724. Instagram, @lucienesouza.decor. Então, fique à vontade aí, tá? Agora é sua vez, Alexandre. O meu é o 71991961890 e o Instagram é @AlexandreLuzInteriores. Muito bem. E para a gente fechar, antes de o Wilton também se despedir, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para aquelas pessoas que acham, não, mas designers é muito caro, não, designers eu não tenho condições de pagar. As pessoas às vezes, ou na maioria das vezes, faz juízo de uma coisa que na realidade é outra completamente diferente. A gente sabe que um design de interiores, a gente sabe que não é, pelo custo-benefício não é caro, é só se planejar que dá certo. Então, para essas pessoas que ainda estão indecisas, para essas pessoas que ainda não têm essas informações, se vocês poderiam deixar uma mensagem para essas pessoas indecisas e para que essas pessoas saibam que o trabalho de vocês não é caro. Olha, para essas pessoas que acham que o trabalho que ela não consegue pagar é fake news, né? Tipo, porque tem N possibilidades da gente fazer um projeto, tem a consultoria, tem o projeto executivo, tem o projeto dos seus sonhos, e a gente está aberto a todo tipo de negociação, né? A gente está aqui para poder fazer seu sonho realidade, e a gente vai procurando uma forma sempre de poder ajudar e de fazer seu lar, né, o seu sonho. Então, para essas pessoas podem vir, a gente está aqui, né, Lu? Exatamente. Para poder fazer o melhor e poder a gente entrar em um acordo e poder executar seu projeto. Vamos facilitar de todas as formas, é claro, dentro da possibilidade de vocês. Muito bem. O Wilton Matos, amigo, que prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço, valeu aí pela sua brilhante participação. Até a próxima, e que a próxima seja mais próxima possível. E valeu. Estou sempre à disposição, Gerson. Um prazer enorme em conhecer o Alexandre, um prazer rever a Luciene aqui, um amante de vinhos também, assim como eu, né? Eu acho que o Alexandre tem cara que também gosta de um vinho também. Então, Gerson, estar ao seu lado é sempre um grande prazer. Muito obrigado por participar, né? Me convidar para participar desse bate-papo. Valeu. Luciene, forte abraço para você, sucesso na LS Decor e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada a vocês. Alexandre, foi um prazer conhecer, ouvia muito falar de você, viu, Alexandre Luz? Enfim, estou aqui. Enfim, você veio, enfim, a gente conseguiu uma vaga na agenda, então um abraço para vocês, sucesso. Muito obrigado e sucesso para vocês aí. Muito bem. Will, quer falar mais alguma coisa? Tchau. Pronto. Gente, obrigado, um abraço para todos vocês, até a próxima. Esse foi o nosso quadro vitrine aqui da rede RC10 de comunicação, tá? Com a Luciene Souza, da LS Decor, e também o Alexandre Luz, AL Interiores. Eu falei certo agora. Um abraço para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.